Então vamos lá, gente. Namorados e namoradas, vocês já deram presente? Eu acho que o melhor presente seria uma conta em dólar, concorda comigo? Já dá aquela potencializada, já abre aquela conta conjunta. Bom, bora dolarizar. Já que vocês estão aqui, provavelmente não deram esse presente brilhante, que é o único presente com garantia que vai crescer no futuro, e isso, olha, vocês podem me cobrar daqui 10 anos. Vamos lá, compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que precisa saber mais sobre os investimentos no exterior. Combinado? Chegou aqui, tem que compartilhar. Grupo da família, grupo dos tios, grupo dos amigos, grupo do seu trabalho. Gente, já são 5:02. Fala para derrubar um pouquinho a caneta. Hoje é dia dos namorados, tá bom? E vamos parar para assistir, porque hoje a gente vai falar sobre estratégias de investimento. Eu vou te mostrar como que você pode ganhar dinheiro em dólar. Gil, vamos para nossa telinha? Virando aqui, eu coloquei... Olha, gente, eu fiz até um título hoje. Ficou bonito, né? Eu tô melhorando aqui na apresentação. Vamos lá! Hoje eu vou falar sobre estratégias de investimento no exterior. Se você ainda não tem a sua conta em dólar, não se esqueça. Aqui na Nomos Internacional a gente tem duas possibilidades, a XP Internacional e também a Avenue. Se você já tem conta em algum desses lugares, migra aqui pra gente. Então coloca aqui nos comentários, o pessoal também vai colocar um link aqui nos comentários, vai deixar fixado ali para vocês, é só clicar, transferir sua conta, enfim, aqui a gente faz qualquer negócio. Só vem aqui que, ó, depois aqui a gente te ensina a ganhar dinheiro. Combinado? Vamos lá, então. Aqui na tela. Hoje, o que eu trouxe? Acho que semana passada, né? Nós estamos no 3º programa. Desde a semana passada, eu falei bastante sobre... Comecei a entrar nessa questão da carteira de investimentos. Mas nos Estados Unidos, nós estamos falando de mais de 8 mil ativos. Então, desde o investidor iniciante até o investidor mais sofisticado, são N possibilidades que você pode, enfim, alocar o seu dinheiro ali no exterior. E eu não estou falando que você tem que escolher apenas uma estratégia, mas sim, é interessante você saber como você ganha e você perde dinheiro em qualquer estratégia de investimento que você vai fazer. Não importa se você opera, não opera, se você vai investir num tesouro, se você vai investir num CDB, não importa onde. Saber a estratégia de investimento, como se ganha e como se perde, é o essencial para você ficar confortável. A ideia é que você seja um investidor ou uma investidora confortável com qualquer decisão ali que está acontecendo com o seu dinheiro. Beleza? E aqui nos Estados Unidos, eu posso falar que a gente tem algumas estratégias diferenciadas. Nós temos muito mais setores, diferente da Bolsa Brasileira, né? Então a gente consegue, enfim, trabalhar e fazer uma diversificação maior. Eu sei que muitos de vocês têm crescido, principalmente nas carteiras recomendadas. Não recomendada, vai. Vamos, não posso falar recomendada. O compliance me xingando aqui daqui a pouco. Nas carteiras que nós temos exemplo aqui dentro da Nomos Internacional, ela está muito baseada em ETF. Mas eu quero trazer para vocês aqui um stock picking interessante e como que a gente pode fazer a escolha dessas ações. Esse daqui foi o principal desenho. Então a gente está falando sobre qualidade, valor e crescimento. Essas são as principais. E lógico que também tem ali as ações de dividendos, tá bom? Mas vamos falar sobre essas 3 principais, porque a dividendos ela vai acabar entrando ali em 2 grupos relativamente específicos. Quando a gente fala qualidade, o que são essas, né? Então vamos lá. As ações de crescimento. As ações de crescimento nada mais é do que aquela que pode dar uma porrada nos seus investimentos. Tá? É aquela que pode crescer. O potencial de crescimento dela é muito grande, tá? Então, você pode ganhar mais dinheiro com o crescimento dela do que efetivamente, por exemplo, com o pagamento de dividendos. Por quê? Geralmente, uma ação de crescimento, ela não paga dividendos. Não é uma regra, eu coloquei geralmente. Geralmente, uma ação de crescimento não paga dividendos, porque ela se reinveste nela mesma para ganhar cada vez mais corpo, para crescer cada vez mais. Essa estratégia ela é muito boa, mas quem está investindo, escolhendo uma ação específica de crescimento, tem que saber que a volatilidade do mercado vai ser maior, né? Mais risco, o que a gente tem? Mais retorno. Então, a possibilidade de retorno é maior do que qualquer outra ação, tá? Principalmente quando a gente fala growth, crescimento, mas a gente também tem mais volatilidade. A relação, a avaliação, então, assim, tem uma relação... Oh, meu Deus do céu, esqueci a palavra, gente. Tem uma relação muito mais alta, então, com essa questão de volatilidade. É maior, porque é maior que o mercado mais amplo. Deu um branco aqui, me desculpem. Dividendos, baixo ou nenhum.
olha que interessante, foi o que eu falei para vocês. Então, praticamente não paga dividendos, ela precisa reinvestir nela. Isso daí nada mais é do que a estrutura da empresa em si, tá bom? E quais são basicamente, aqui eu coloquei um exemplo, quais são os setores mais ou menos chave que você consegue identificar essas ações para poder investir. Então, serviços de comunicação. Lembra que eu falei para vocês que comunicação e tecnologia ali nos Estados Unidos são dois setores que andam muito juntos, né? Meta está em comunicação, por exemplo, e não em tecnologia. Então, são dois setores que eles vão andando e vão crescendo ali de uma forma lateral. Então, a grande maioria das Big Seven ali que a gente conhece, Top 10 que a gente conhece, do S&P 500, está entre esses dois setores e não só no setor de tecnologia. Sempre fique atento nisso, tá bom? Discricionária do consumidor de tecnologia da informação também, né? Tecnologia da informação é a famosa TI, o famoso tecnologia. Ações de valor. Ações de valor é a estratégia do Warren Buffett. Quem me acompanhou lá nos vlogs? Vocês me acompanharam indo lá. Eu conversei bastante sobre essa questão de estratégia de valor. O programa passado também, que ficou incrível, clica aqui na Nomos TV, tem sempre gravado o programa toda quarta-feira, então não esquece, volta lá, assiste, deixa o seu comentário, a gente responde, eu vou te ajudar sempre que necessário, tá bom? Aproveita o sininho de notificação aqui na live, gente. Coloca a notificação para vocês receberem tudo. Não só eu, tem o programa do Max, a gente tem o Joga Junto, que tá super bacana. Tem o Borges, tem o Tonelo. Vira e mexe, eu apareço com o Tonelo aí para poder dar os meus palpites da economia internacional. Aqui na Nomos TV a gente tem bastante conteúdo para vocês, tá bom? Ações de valor, então. Vamos continuar nessa questão das ações de valor. O Warren Buffett, ele é o número 1 disso, né? A Berkshire, que é a empresa dele, que a gente consegue também investir na empresa dele, e você acaba que não precisa fazer um stock picking de todas essas ações, ele prefere essas ações. Então, é uma ação subvalorizada, então ela é uma ação muito boa, só que ela está precificada abaixo do que ela realmente vale. Então, assim, valor é diferente de preço, né? Então, sim, ela tem um grande valor. Ele traz muito a ideia da Coca-Cola. Era uma empresa, né, lá atrás, quando ele foi comprar. Então, uma empresa de grande valor que estava muito barata. Então, valor e preço, tá? Valor e preço. Qual que é o valor? O que aquela empresa entrega? O negócio dela é robusto, né? Então, aqui, ó, potencial para recuperação dos preços. Então, onde que a gente vai ganhar dinheiro? Você comprou barato e vai vender caro. Essa é a ideia, tá bom? Ela tem uma volatilidade um pouco menor, ela tem um crescimento relativamente... Ela não vai ter muita volatilidade, mas ela vai ter um crescimento, às vezes, até um pouquinho mais devagar. Não necessariamente assim. E, geralmente, paga dividendos, a empresa de valor. Por quê? Ela prefere distribuir para você, investidor. Então, quem quer trabalhar com renda passiva, muitas vezes pega ações de valor para colocar na carteira de investimento. E tem as ações de qualidade. O que é uma qualidade, né? Poxa, Bruce, você já falou de crescimento, você já falou de ações de valor. O que seria uma ação de qualidade? São empresas que já estão mais consolidadas. Então, tem muitas dessas empresas de valor, por exemplo, que o Warren Buffett comprou, que hoje já são ações de qualidade. Elas já são negócios robustos, elas já são capazes de gerar lucro independente de crises econômicas e o que acontece. Então, tem empresas que não vão sair. Por exemplo, não vem na nossa cabeça o Google sair tão cedo da nossa vida, vamos combinar, né? Apesar de não ser uma ação de qualidade, mas assim, entende que aquele negócio ele tá tão consistente? Então, geralmente, essas empresas, uma Coca-Cola para mim, não sai da cabeça que a Coca-Cola, poxa, como uma Coca-Cola vai sair, né, dentro desse processo? Então, tá muito voltado para isso. Ela pode se confundir também muito com as ações de valor, dependendo do preço que tá. A ação de qualidade, não necessariamente ela está subprecificada. Eu acho que esse é o principal ponto, tá? Vai ter muito essa questão de valor, mas não necessariamente ela vai estar subprecificada. Combinado? E na questão de dividendo, então, pode estar num crescimento de dividendo, pagamento de dividendo. A gente está falando ali de uma questão um pouquinho mais intermediária entre crescimento e ações de valor. E aí vão juntar todos os outros setores. Nas ações de valor, a gente tem muitos bancos, a gente tem muito setor de saúde e indústria, né? E quando a gente vai ali para as ações de qualidade, que vão se misturar muito nisso também, e a gente pode incluir também a parte de TI. Geralmente, tá bom? Geralmente, isso não é, são mais de 11 setores. A gente consegue fazer uma
distribuição melhor. E olha que legal, nesse gráfico aqui eu coloquei quais são as relações de ganho, porque vocês gostam bastante, né, de entender quais são essas relações de ganho. Quando a gente fala de qualidade, isso daqui é um histórico de 1998 até 2024, para a gente entender qual que é o potencial de crescimento de cada uma dessas ações. Por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês chegam aqui para investir, né, principalmente no exterior, com essa cabeça muito voltada também para o Brasil. Eu falo assim, gente, investir no Brasil não é ruim, pelo contrário, eu investo no Brasil, você investe, a gente mora aqui no Brasil, né? Então, só que a gente precisa dessa diversificação no exterior. E você vai com uma cabeça Brasil, mas eu quero renda, eu quero isso, eu quero aquilo. Será que essa cabeça pequena que a gente tem, esse conhecimento ainda pequeno que a gente tem, será que ele é o ideal para o meu dinheiro? Temos que ser racionais em relação a isso. Então, nem sempre uma carteira de dividendos, ela vai ser o ideal, mesmo para você que queira renda. Entendeu? Às vezes você vai ter que contrabalancear ali. Às vezes não é tão interessante quanto a que você já tem aqui no Brasil. E lá você monta outro tipo de estratégia. E às vezes o que você pensa de ganhar mais dinheiro é bem diferente do que o mercado americano reage também. Então, por isso que eu trouxe esse gráfico. Olha que interessante. As ações de qualidade, que são aquelas robustas que a gente acha que nunca mais vai crescer. Olha, eu estou chutando a televisão. Deu certo, Gil? Chutando a televisão aqui. As ações de qualidade que a gente falou, diferente do que a grande maioria pensa, poxa, mas está consolidada, acho que ela não vai crescer. Jura? De 1998 até 2024, ela foi a que mais cresceu. 582% em média. Empresas robustas, que já estavam lá. Aquela ideinha que a gente fala que não vai investir. Então, não... Poxa, não, já está mega consolidada, acho que está caro. Às vezes não. Às vezes não. É um negócio tão estável que vai fazer parte de nós aqui, da humanidade, do dia a dia, que ela vai continuar lá. Então, anualizado dá mais ou menos 9,8% ao ano. Muito próximo do S&P, né? Eu sou fãzíssima do S&P. Eu ensino vocês as estratégias de investimento, mas gosto mesmo do S&P. Vamos lá. Crescimento. Olha a diferença, porque daí a gente fala, não, vou dar uma porrada ali na ação de crescimento. Eu tô dando várias bolas fora, né? Chutei, tô dando beijo no microfone. Tá incrível hoje, né, Gil? Vai colocando também as perguntas nos comentários que já eu vou olhar o YouTube, tá bom, pessoal? A estratégia de crescimento, então, 344% dentro deste período. Gente, 200% menos do que é de qualidade daquela empresa que estava robusta. Então, olha como é muito diferente do que a gente pensa e talvez até do que a gente conhece. E também valor. E daí a gente fala, poxa, valor, mas o Warren Buffett ganhou tanto dinheiro. Ele ganhou, sabe por quê? Porque ele soube reinvestir. Isso daqui a gente está falando no crescimento do preço da ação. O que ele fez aqui para potencializar? E daí a gente vai voltar para uma empresa de qualidade. Essa empresa de valor pode ter virado uma empresa de qualidade, então ele cresceu o preço dela e ele foi reinvestindo os dividendos, porque geralmente elas pagam dividendos relativamente altos. Ele foi reinvestindo e ampliando a posição dele e os dividendos que foram sendo gerados, gerando renda, ele foi captando essa renda só lá na frente. Então é uma inteligência que a gente faz com o potencial das ações que a nossa carteira pode desenvolver. Olha, nossa, tô muito animada. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Madruga, Madura. Madruga, tudo bem, meu querido? Como que você tá? Gente, Madruga vai me ensinar a fazer opções. Tradear, sei lá, né? Olha, eu sou tão perdida nisso daí. Madruga, eu já tenho minha conta aberta, tá? Eu só preciso ir lá. Ele vai me ensinar. Enquanto eu ensino ele no exterior, ele vai me ensinar a fazer opções aqui. Gag, fera demais, maravilhoso. Chama o Max, bora, chama o Max amanhã, né? Tem Joga Junto, a gente gosta de jogar junto com o Max. Bora, Bruna. Invista no mercado internacional. Dani Braga, exagerou muito, esse foi o racional, relação. Exato. Se o Itaú cumpre... Bom, daí vocês estão falando de outra coisa, hoje o mercado tá gostoso. Vamos lá, acho que esses comentários já são da outra. Vamos lá?
Continuando, Max, S&P voando e a gente aqui penando. Mas eu acho que é momento, né, Max? Daí é aquilo que você sempre fala. A gente precisa pegar as oportunidades. Eu sempre trago para vocês que Bolsa Brasil não é um lugar ruim de investir. A gente tem que ter visões diferentes. Vocês têm que entender que cada investimento tem um determinado objetivo. E o Max traz muito isso aqui, que é não fuja da bolsa nos momentos ruins. Vocês fazem exatamente errado. Vocês saem da Bolsa do Brasil no momento ruim. É o momento que você tem que colocar dinheiro. E às vezes, a empresa, por isso que a gente tem o Max aqui, às vezes tem que realizar determinados prejuízos dentro ali. Eventualmente, aquela escolha não foi uma boa escolha e todo mundo vai errar. A gente, vocês, enfim, todo mundo vai acontecer isso. Mas é nesse momento que a gente não pode abandonar essa estratégia. O Max traz bastante isso pra gente, tá bom? Diversificação dá muita tranquilidade. É sobre isso, né, Dani? Aproveita que a gente está num pico aqui, ó, maravilhoso, 43 pessoas assistindo. Ah, maravilhosa, tô levantando a mão aqui, ó. 43 pessoas assistindo. Será que a gente chega no 100? Se a gente chegar no 100, eu vou distribuir aí, eu vou sortear um moletom. Olha o pessoal brigando comigo daqui a pouco. Sorteio um moletom do Danomos Internacional. O que vocês acham? Vamos, né? Então compartilha aí e comenta aqui. Fala compartilhei, compartilhei, compartilhei. Por favor, gente. Vamos lá. Faz eu mostrar para eles e falar, ó, não, a Bruna tá ensinando aqui, gente. A Bruna consegue. Vamos lá. O Max também tá falando, Bruna, trocaria um pouco de ETF do S&P por ETF de Small Caps, Russell? Sim, trocaria. É uma coisa que a gente conversa bastante. E eu acho que hoje é uma estratégia interessante também, visto que não está num momento bom para elas, né? Então, assim, eu só olharia qual tipo de quais são, assim, o grupo de empresas, né? O grupo, não, o setor ali específico que está ali por trás. Geralmente, eu acho que o setor financeiro é o que, de small caps é o que mais vai se beneficiar nos Estados Unidos, porque o sistema bancário dos Estados Unidos, isso daí é uma teoria minha, tá? O sistema bancário dos Estados Unidos, ele ainda é muito atrás do Brasil, mas muito atrás. E eu acho que ele tem muito para evoluir. Então, as fintechs lá estão em graus diferentes do que aqui do Brasil. E eu acho que é um potencial bem grande. E a grande maioria dos índices de small caps lá dos Estados Unidos estão com um peso grande do setor financeiro, viu? Não só financeiro, como tecnologia voltada para health, que é saúde. Então, acho bem interessante. A gente pode trocar um pouquinho. Eu acho que tem uma das carteiras. Não, tenho certeza que a gente colocou já numa moderada. A gente tem alguns desenhos de alguns ETFs de small caps para vocês investirem, tá? E tem aquelas gostosinhas que eu gosto ali, né? Aquelas penny stocks. Além da small caps, eu tenho comprado penny stocks, principalmente de tecnologia voltada para a saúde. Então, porque eu acho que vai ter um potencial de crescimento aí de uns 5, 10 anos que vai ser bem interessante. Vamos lá. Todo mundo, entre na comunidade, todo mundo quietinho aqui, todo mundo respondido? Então, vamos voltar para a nossa apresentação, que eu quero mostrar um negocinho para vocês. Bom, fechando aqui, então a gente falou bastante sobre diversificação, né? Então, coloquei aqui para vocês quais são os pontos como é interessante a gente diversificar o nosso portfólio e entender qual tipo de ação que a gente vai colocar ali dentro da nossa carteira, né? Então, se vocês olharem, a gente não pode olhar, lógico, que você não pode levar isso 100% como a única verdade, porque quando nós estudamos mercado, ou quando nós falamos para vocês, o passado, ele também pode ser incerto. O passado não pode dizer o que vai ser no futuro, mas a gente enxerga as tendências disso, né? Então, quando você olhar isso e quando você for diversificar e fazer um stock picking na sua carteira, pense nisso. Pense como que você vai colocar. Você pode colocar diferentes estratégias e fazer diferentes stock pickings para você ter diferentes crescimentos. Então, não adianta também falar, eu vou colocar tudo em qualidade, porque a Bruna falou que, olha, ao longo do tempo, 582%. Não, porque o S&P, por exemplo, tem todo tipo de ação e ele cresce mais ou menos esse determinado percentual. Tá? Então não faz sentido isso. Por quê? Porque aqui não está considerando, por exemplo, nas ações de valor, o reinvestimento dos dividendos e o potencial que isso pode gerar. E falando em reinvestimento de dividendo, vamos lá. Falando em reinvestimento de dividendos, olha que legal que eu trouxe tudo que vocês gostam, tá? Tudo que vocês gostam, que é ideia de ações.
Ideia de ações. Bruna, quanto que eu ganho de dinheiro, principalmente em dividendos? Vamos lá. Quanto que você vai ganhar de dinheiro em dividendos? Aqui eu coloquei a cada R$ 1.000 investidos, principalmente que está rodando vários vídeos agora, né, de renda passiva, e o quanto que você pode ganhar em conversar um pouquinho sobre essas ações e sobre esses setores. Olha que interessante. Aqui é a Domino's Pizza, Walmart, Nike, Lowe's, McDonald's, Home Depot, nada mais é o Home Depot, nada mais é que uma Leroy, tá? Mas assim, muito melhor, tá, gente? Muito, muito mais bacana. Starbucks, PepsiCo, Exxon, que eu comentei bastante sobre o setor de tecnologia, de energia no programa passado, e Coca-Cola. A cada $1.000 investidos, a Coca-Cola dentro dessas daqui que eu coloquei, ela vai pagar 31,40 dólares para você ao ano. Você reinvestindo isso, você vai potencializando além do potencial do crescimento das ações dela. Quando a gente fala em yield nos Estados Unidos, é bem diferente do Brasil, tá? Os yields em percentuais, eles são diferentes. Mas também nós temos mais acessibilidade a várias ações. Então, isso também depende muito do preço, né? Então, às vezes, paga ali, por exemplo, paga 2%. Porra, mas paga 2% de uma ação que custa $3.000. Então, é um pouquinho diferente. Então, isso que a gente tem que ver mais ou menos como que acontece. Eu não me ligo muito em percentual, eu ligo mais em valor. E outra, grande parte dessas empresas aqui, elas são as famosas kings e aristocratas. As aristocratas são aquelas que pagam dividendos crescentes e recorrentes há mais de 25 anos na Bolsa de Valores americana. E as kings são aquelas que pagam há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos, pingando dividendos, geralmente de forma trimestral, tá bom? A grande maioria dessas empresas, se não todas, paga trimestralmente, tá bom? Não é todo mês, paga trimestralmente, de uma forma crescente e recorrente. Imagina isso, nunca deixou. E esse é um dos pontos da gente investir no exterior, né? Porque traz essa instabilidade, toda essa instabilidade política, econômica que a gente tem no Brasil, é ali aquele ganchinho que você encaixa e que você coloca, que fala, poxa, eu vou trazer um pouquinho mais de estabilidade e de segurança para o meu dinheiro. A gente fala muito aqui na Nomos sobre planejamento sucessório. Tem o Marcos, se você ainda não conhece, você tem conta aqui na Nomos? Já abriu sua conta na Nomos? Vamos lá. Vamos lá que agora eu vou fazer o meu jabá. Você já abriu a conta na Nomos? Provavelmente não. Ou sim. Então fala com o seu assessor, fala para conversar com o Marcos, para fazer o planejamento sucessório, gente. Tributário e sucessório. O que é isso? E o exterior também vai entrar, tá? Toda essa renda que você vai gerar no exterior também vai entrar. Por quê? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque é importante como que você vai deixar esse dinheiro no futuro para as pessoas, né? Então, para eventualmente quem que tá. Quando a gente fala de exterior, quando você vai abrir a conta aqui na Nomos Internacional, você vai abrir tanto o XP ou o Avenue, não importa qual uma dessas duas, desde que esteja dentro da nossa assessoria, você vai ter um documento ali onde você já coloca os seus beneficiários. Então, assim, a gente já começa a pensar nessa questão e você tem muito menos impostos e você não entra no inventário, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos através dessa forma. E o Marcos, que eu estou falando para vocês, conversa com o assessor de vocês para falar sobre planejamento tributário e sucessório, porque essas questões de instabilidade política e econômica aqui no Brasil, a gente precisa pensar nisso quando a gente faz a nossa carteira de investimento. Porque senão paga TCMD, né, paga muita, vai entrar em inventário, demora para liberar esse dinheiro. Então, nós temos várias coisas aqui que a gente ajuda vocês a montar essa estrutura. O Internacional faz parte disso também. Então, pede para conversar com o Marcos, tá? Faz isso. Vamos lá, deixa eu olhar aqui. Bruna, e essa bolsa do Texas que estão querendo abrir? O que acha? Eu acho que o mercado americano tem potencial para isso, né? O PIB do Texas já está maior que muitos países. Então, assim, pode ser interessante? Pode. Eu acho, não briguem comigo. Não briguem comigo pelo que eu vou falar. Eu acho mais interessante abrir a bolsa no Texas do que abrir uma bolsa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu acho. O que você acha? Conta aqui pra mim. Conta aqui nos comentários se você acha. Agora eu joguei uma bomba, hein? Vamos lá. Qual percentual do patrimônio é recomendado para fazer stock picking? Na verdade, vai depender muito do seu risco, né? Lembra quando a gente conversou bastante? Não sei se você estava no programa passado, José, mas assim,
No programa passado, eu falei muito sobre essa questão de carteira de investimento, risco versus retorno. Eu acho que você tem que balancear e você tem que entender, principalmente se você já tem ETF. Por quê? Vamos lá. Você pegou o ETF do SP500, tá? Tem uma cliente, eu vou pegar o exemplo de uma cliente aqui, nossa. Ela pegou o ETF do SP500, ela queria ficar mais posicionada em tecnologia. Queria comprar NVIDIA, isso daí anteontem. E eu falei assim, eu não sei, eu não tô segura que o preço tá bacana. Eu comprei NVIDIA a $539. Hoje ela tá muito mais cara que isso, né? É que agora teve o split dela. Mas enfim, se não estaria quase $1.200, $1.200. Então eu paguei 539. Eu não sei se nesse momento, principalmente agora, por exemplo, hoje, que falou que parece que vai ter um corte de juros nos Estados Unidos. Então a gente está num momento de incerteza que, para mim, talvez seria irresponsável se eu falasse para ela comprar NVIDIA. O que eu falei? Compra o ETF QQQ, que é as principais ações negociadas em Nasdaq e que ela está posicionada lá. Então, assim, você vai ganhar um pouquinho mais de peso nessas empresas que você quer. Microsoft, Nvidia e tudo mais. Então, assim, eu acho talvez mais interessante. Daí ela virou e falou assim, tudo bem, mas eu quero comprar outras ações. Aí eu olho, eu tenho que parar, olhar os ETFs. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Não colocar ações de tecnologia, porque você está subconcentrado. É a concentração que já existe, que o ETF já colocou ali dentro. E daí você faz o stock picking, talvez com aquelas outras 493 empresas, 96 empresas do S&P, que ninguém está olhando e que tem um grande potencial de crescimento. Tem uma empresa, por exemplo, chamada Cintas, né, que ela faz, que eu comentei já aqui, que ela faz a limpeza de uniformes, né? Então, nos Estados Unidos, você vai, hoje em dia, tem caminhãozinho em tudo quanto é lugar. Qualquer cidade pequena tem um caminhãozinho. Ela faz todo esse serviço, entrega, pronto, enfim, principalmente para indústrias, no interior. Um potencial incrível, só que ela está naquele miolo lá das 490 empresas, entendeu? Então, dá para fazer um stock picking em setores diferentes. Percentual. Aí vai depender um pouco do seu risco, né? E do risco também que aquela empresa traz. Poxa, eu quero tentar arriscar um pouco mais e potencializar naquele growth. Eu acho que tem que gerar ali um equilíbrio, né? Geralmente, se a gente não sabe o que vai fazer e não sabe essa divisão, eu sempre falo, divide em quatro. Em 4 estratégias, 25% de cada. Isso pode ser uma das estratégias que você pode fazer. Inicialmente, você fazer isso, e conforme você for vendo o resultado dessas ações e dessas estratégias, poxa, ia pagar muito mais dividendo, eu achei que fosse pagar muito mais dividendo, então o próximo aporte eu vou aumentar as ações, o stock picking de empresas de growth, porque eu achei mais interessante, entendeu? E aí você vai equilibrando. Nunca a gente vai desenhar uma carteira de investimento do zero, ou a gente vai montar uma primeira carteira de investimento e ela vai ser o ideal para você carregar lá na frente. Tudo são formas que a gente vai entendendo, vai tendo aquela experiência, né? E vai mudando ela. Não sei se eu respondi, né? Eu falo demais. Enfim, mas o ideal você pode fazer. Se você quiser, faz 25, 25, 50, 50. 50, 50 também é interessante. 50% ETF, 50% se for interessante, né? A minha, 50% SP500, 50% stock picking. Daí já dei uma, resposta na lata, né? Falei, e agora eu dei uma resposta na lata. A minha. Ai, babei. A minha é assim. Bruna, o que é melhor? Investir no BDR ou na estoque diretamente? Alex, você chegou agora, né? Calma. Calma, não se emocione. Não se emocione. A regra número 1 aqui dessa live, desse programa. O intuito número 1 aqui é te falar uma coisa. Chega perto. BDR não é investir no exterior. Repete comigo. BDR não é investir no exterior. Por que eu falo isso? Um dos principais pontos, tá? Agora brincando, tirando a brincadeira de lado, quando a gente fala sobre investimento no exterior, qual que é o principal ponto? O primeiro ponto, tá? Por que você vai investir no exterior? Porque o dólar é forte. Eu vou te dar 50 mil motivos, mas tem número 1. A diversificação geográfica por conta de um risco chamado risco país. Você tá vendo que eu não coloquei nem risco Brasil. Risco país. Você não pode ficar concentrado em um país só, em uma única economia. Então, esse é o principal ponto. Poxa, Bru, mas o BDR
é a ação do exterior. Primeiro, não é a ação em si, você não está sendo sócio, é só um recibo. Segundo, você saiu do risco país, você está investindo numa ação lá fora em reais. Se você está posicionado em reais, você não saiu do risco. Você não saiu do risco, você tem o risco Brasil. Você vai continuar tendo o risco Brasil. Você tem um risco de confisco, você tem vários tipos de risco que o Brasil pode te dar. Entendeu? Então, o ideal é você abrir uma conta relativamente. Investir no exterior. Para mim, BDR é uma alocação Brasil. Eu não considero como uma alocação internacional. Eu, Bruna, tá? E eu falo isso desde quando? Desde 2018. Eu falo isso. Eu lembro que foi uma briga, inclusive, na internet, porque eu falava disso, de BDR não é investir no exterior, justo quando o BDR foi liberado para o investidor de varejo. Eu falei, sabe o que eu falei na época, que gerou uma polêmicazinha, que eu virei e falei assim, se fosse tão bom, por que deixaram, vamos abrir para o varejo? Você acha que a bolsa é legalzinha? Ah, não, a bolsa é legal, né? Então ela está liberando ali para o varejo porque é um produto muito bom. É nada, não tinha liquidez. Não tinha liquidez, o investidor grande está com dinheiro lá fora. Não tinha liquidez e não tem muita liquidez até hoje, tá bom? Então, invista no Brasil, que eu acho mais interessante. Consegui te responder? Ficou bacana? Vocês estão compartilhando com todo mundo? A minha voz tá muito fanha? Não, não tá, né? Tá tranquilo, né? Então tá bom. Vocês têm mais perguntas, gente? Vocês têm mais perguntas? Eu quero que vocês me perguntem. Vocês têm que perguntar. Vocês não querem perguntar nada? Fala, não quero. Não? Que triste fazer um programa tão sozinho, assim, abandonado por vocês. Vamos lá, então aproveita aí que tem 40 pessoas, compartilha no grupo da família, dá aquele joinha, mostra para todo mundo para que a gente veio e que a gente veio aqui para ensinar vocês. José Vitor, tô comprado no ETF MSCI da Argentina, tentando surfar um pouco dessa onda do Milei. Muita gente. E olha que eu errei, tá? Porque o ano passado teve um cliente que quis fazer isso, quase surtei, queria brigar com ele. E enfim, ele estava certo. Ele estava certo. E tem gente que está ganhando bastante dinheiro. E eu acho que, assim, é interessante. A estratégia argentina é interessante. Olha os resultados que está conseguindo trazer. Vai ser sustentável ou não? Acho que a Argentina consegue sair. Pode ser que você vai ter um crescimento maior ao longo do tempo. Mas sim, já é um ETF muito interessante que está gerando resultado. Isso também é uma diversificação geográfica. É uma diversificação inteligente fazer isso, pegar determinados países. Japão está se falando muito disso também, né? Então o ETF do Japão também teve um crescimento muito bacana. Eu vou tentar depois até buscar aqui os resultados. Eu acho que Japão... Quais são os países? Depois eu mando para vocês, eu vou mandar lá no grupo do Trade News Internacional, mandar para vocês quais foram os ETFs de países que mais deram resultados esse ano. Depois eu falo para vocês. Do Brasil tá mais para lá porque para cá, né? Qual o ETF QQQ? Cláudio QQQ. Qual o ETF QQQ? O ETF QQQ são as principais ações negociadas em Nasdaq, né? A gente tem as duas principais, tem três, mas as duas principais ações S&P, o que é S&P? NYSE e Nasdaq, essas duas, elas geram o ETF IVV do SP500, tá bom? Dow Jones não entra nisso. Então, quando a gente fala sobre o QQQ, a gente está falando só sobre Nasdaq. E aí, todas as empresas que a gente conhece, elas estão ali negociadas entre uma e outra, tá bom? São as duas principais empresas americanas. Calil, partindo do princípio que você disse que na queda é interessante não se posicionar, você compraria mini? Eu nem opero mini contrato. Ai, gente, que vergonha. Ó, vocês não me fazem passar essa vergonha aqui na live. Eu nem opero mini contrato. Não sei nem te dizer, entendeu? Eu não faço nenhum. Para quem opera, vamos lá. Então, assim, eu acho que essa pergunta vai ser o ideal. Sabe quem vai conseguir? O pessoal do Bolsa ao Vivo vai conseguir te responder. Tá bom? Eu não quero nem falar, porque eu vou falar alguma besteira. Tonela e Borges, cara, são os caras para fazer isso. Eu sou aquela investidora, gente, que compra. Eu lembro quando eu entrei aqui na Nomus, assim, falei, gente, eu compro meu ETF, eu compro as minhas ações, eu vendo em renda fixa. Eu sou uma investidora simplesmente comum. Eu nunca fiz um trade na vida. Realizei o primeiro lucro de small caps aqui, depois que eu entrei, escutando o Max, entendeu? Comprei uma small caps lá. A Laide, comprei, ganhei dinheiro, realizei o lucro e deixei lá o principal. Max que me ensinou isso.
Cadu, boa tarde, boa tarde. Seja muito bem-vindo, Cadu. Muito, 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 muito bem-vindo aqui. Bom, e aí, gente? Vocês têm mais dúvidas? Vocês estão seguindo aqui o canal da Nomus TV? Então, vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Bruna, o que você acha... Doutor Redes, Bruna, o que você acha do crescimento das ações de tecnologia? Virou bolha ou ainda tem espaço para crescimento? Estava conversando com o Max antes de vir aqui, a gente senta perto. E a gente estava falando até onde vai as ações de tecnologia, porque são muitas teorias, né? O câmbio foi feito para humilhar os economistas e agora o setor de tecnologia dos Estados Unidos também. Sinceramente, eu ainda não acho que é uma bolha. Eventualmente, sim, vai ter um balanço, vai dar uma queda. Eventualmente vai ter uma queda, tá bom? Não tem como só crescer. Isso daí não existe. Crescimento, crescimento, crescimento. Vai ter. Mas, olhando que os dados do CPI dos Estados Unidos, enfim, olhando todos os dados econômicos dos Estados Unidos que saíram essa semana com uma perspectiva boa, pensando que o Trump pode voltar e vai aquecer a economia, não vai tributar rico, essas coisas... Cara, pode crescer mais, entendeu? Tá meio que cenas dos próximos capítulos. E vai cortar juros, provavelmente só um juros esse ano. É o que eu tenho falado muito. Acho que a gente vai ver mais em tempos inflacionários. Então, eu acho que ainda tem potencial de crescimento. Talvez só a Nvidia que eu tô um pouquinho assim. As outras eu acho que ainda tem mais potencial que elas estão... Porque a Nvidia, ela tá com a matéria-prima, né? Principalmente de várias coisas. Mas eu acho que ainda tem potencial para crescer. Muito potencial para crescer, tá? Vai ter um balanço ali, mas eu acho que não é bolha. Eu acho que não é bolha. Os Estados Unidos, a tecnologia, principalmente inteligência artificial, ela veio para ficar. Tanto que eu fui no evento do Morgan Stanley na segunda-feira e a gente estava falando um pouco sobre isso. Tem gestoras que estão comprando cada vez mais essa ideia. E aí a gente tem que olhar, igual comentei com vocês, os setores de saúde, você tem que olhar também dois tipos de crescimento. Num curto prazo, eu acho que essas empresas ainda vão dar uma crescida, uma empurrada, principalmente dado esse cenário econômico dos Estados Unidos, como ele está se desenvolvendo. E tem um segundo ponto. Não vamos esquecer os setores em volta disso que tem um segundo potencial de crescimento num segundo tempo, né? Que é, por exemplo, o setor de saúde, que ele vai ser impactado com todas as tecnologias que isso daí gerou. Tá? Então é interessante dar uma olhada nisso também. Talvez seja a hora da gente pegar essas duas estratégias, essas que estão subprecificadas em volta, que vão crescer num segundo momento, e um pouco dessas posições. Se você vai comprar do zero, talvez não seja o momento. Se você tem posições e o seu preço médio só vai subir um pouco, talvez seja mais interessante. Começando do zero, começa por um ETF. Talvez seja mais interessante para você também ir acompanhando um pouquinho e, eventualmente, se tiver uma reprecificação, você não tomar um baque tão grande, tá bom? Se você pegar o QQQ, quem gosta de alavancado, tem um ETF que é TQQQ. TQQQ. Ele é alavancado 3 vezes na posição de Nasdaq, que tem todas essas posições, Microsoft, Nvidia e tudo mais. É um ETF interessante para quem gosta de assumir um pouco mais risco e esteja aí desenhando nesse setor de tecnologia. Tá bom? Deixa eu só beber uma água aqui. Você tem alguma pergunta, gente? Vão mandando aqui. Eu tenho mais um slide para mostrar para vocês, tá bom? Então, vão mandando perguntas. No final do programa, eu vou deixar mais disponível para vocês interagirem aqui. Espera só um minutinho. Assim, olha, eu não tossi nenhuma vez, Gil. Eu não tossi nenhuma vez, gente. Olha que maravilha. Sabe o que eu vou pedir? Vou pedir para colocarem aqui o link novamente para você abrir a sua conta internacional ou para você abrir a sua conta na Nomus. Vamos colocar aqui. Não esquece de compartilhar. Veja se você está inscrito. Dá aquele like, tá bom? Se agora, a gente está indo para o nosso fim aqui da nossa live, mas agora não dá para compartilhar, mas pelo menos compartilhe e fala, poxa, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, tem o programa fora toda a programação que a gente tem aqui na Nomus TV. Tá bom? Vamos para o nosso último slide? Vem aqui, vamos aqui para a nossa última apresentação, para eu dar um tempinho aqui para vocês irem montando as perguntas de vocês e colocando nos comentários. Bora aí aquecer esses comentários, pessoal.
Eu quero desenhar, a gente muito. E já puxando, né? Dr. Redes tinha comentado. Então, assim, eu quero puxar esse desenho que a gente fala sobre Bolsa Americana, que é bem diferente de Bolsa Brasileira, né? Tanto que elas estão andando para caminhos diferentes. Infelizmente, para a Bolsa Brasileira, enquanto a gente tiver uma taxa de juros alta nos Estados Unidos, como a renda fixa é negociada na Bolsa de Valores, então a gente ainda vai ter um fluxo de capital estrangeiro muito grande para lá, o que faz a nossa Bolsa sofrer muito. Então, é um momento de compra aqui e também um momento de compra lá, mas ao longo do tempo elas se desenham de uma estrutura diferente. Então, para você não ficar com receio de qualquer impacto que possa ter dentro da Bolsa de Valores, eu trouxe um desenho, eu adoro, né? Compre quando o sangue estiver correndo nas ruas. Olha que interessante. E aqui no Brasil, né, se o Max estiver aí, ele pode até trazer. A gente precisa comprar quando o sangue estiver correndo nas ruas. Isso é Bolsa de Valores, né? E quando que a gente vai comprar? Aqui, ó, tem desde 1928 até 2024 e as maiores quedas que tiveram. Em 2007, menos de 36%. Em o DOT, né, a bolha do DOT, em 1999, 22%. A gente teve em 1973, 30%. Em 1937, 35%, 43%. Mas ao longo do tempo, olha a Bolsa de Valores, olha o S&P onde está. Aqui, vamos pegar, ó, a gente está pegando mais ou menos 1994. De 1994 para cá, daí você vai falar, poxa, Bruna, mas a gente pode estar entrando numa bolha, pode cair, isso pode... Não, é que o número de investidores também aumentaram, né? Se popularizou. Não é que todo mundo começou a investir desde a época X. Não, isso daí foi se popularizando, inclusive nos países desenvolvidos como Estados Unidos, tá bom? Então, isso daqui a gente está falando mais ou menos desde 1990 que foi se popularizando isso, que foi ganhando um pouco mais de corpo, tá? Então, se vocês verem aqui, apesar das quedas, a gente está numa constante. Isso daqui caiu, por exemplo, em 2020 na Covid. Caiu em 2020 e já está se recuperando de novo. O S&P está cada vez mais nas suas máximas. Então, não tenha receio. Ao longo do tempo, o S&P ele vai te entregar, em média, entre 8% e 12% ao ano. Por isso que eu falo que é sempre a primeira estratégia que a gente segue, quem não quer volatilidade e quem estiver trabalhando muito no risco aqui no Brasil. Então, se você opera muito, trabalha muito aqui no risco, utilize o internacional para proteção de patrimônio. É essa forma que a gente precisa enxergar como que a gente faz com o nosso patrimônio. Você precisa diversificar, você pode arriscar e especular e você também precisa proteger. Esse é o mais interessante, tá bom? O Brasil está muito barato. É sobre isso. É sobre isso. O Brasil está muito barato, Dani. Tá mesmo. Tem que comprar e é hora de comprar, né? A gente não pode fugir. A hora que eu coloquei aí, ó, compre quando o sangue estiver correndo nas ruas. O sangue está correndo. Vamos lá, gente, vamos lá. A Bolsa Brasil está no momento de comprar. Vamos comprar, porque vocês vão ganhar dinheiro. E tem muita oportunidade também no exterior. Guilherme Zanoni, queridíssimo Guilherme, sempre aqui. Fala, Bru, estou na academia, te ouvindo. Fala um pouco da Apple. Estou com 24% de lucro nela. Cara, foi 14% só ontem, né? Não, foi 7% ontem. Hoje, quanto que tá de ganho ali? Ó? Parte disso daí só foi entre esses dias. E olha que coisa louca. Eu comentei com vocês, lembra quando nós fizemos a live de como começar a investir no exterior? Tá ali na Nomos, né? No canal do YouTube da Nomos, nosso institucional, tem o Decola com a Bru, e eu fiz uma live de como começar a investir no exterior. Então, se você não sabe começar do zero, gente, ali foi do zero para abrir conta, trouxe toda aquela base para vocês, porque dólar, enfim, trouxe história pura. Olha, além disso, além de aprender a investir, eu trouxe um pouquinho de história para vocês. Entra naquela live e eu comentei lá atrás, eu virei e falei assim, a Apple, ela estava apanhando pra caramba em inteligência artificial. Não só a Apple, quanto o Google. Tá? O Google e a Apple, eles estavam com um problema de se posicionar dentro desse setor. E o que o mercado queria, o que o mercado quer, o que o mercado quer ver dessas grandes? Como você vai se posicionar nessa inteligência artificial? Essa notícia que a Apple eventualmente ia fazer esse negócio com o OpenAI, ela já veio mais ou menos uns 2 meses atrás. E eu comentei, vai dar porrada e ela vai crescer
quando fizer isso. Então, assim, muitas vezes, quando a gente olha a ação dos Estados Unidos, principalmente a Apple, não é nenhuma questão de gráfico, às vezes não é. Às vezes é uma questão de como que ela vai se inserir naquele negócio. Por quê? O gráfico do Google, por exemplo, é maravilhoso. Gera lucro, tem isso, tem aquilo, análise fundamentalista, mas toda vez que dava resultado, caía 7%. Por que caía 7%? Porque o mercado queria que o Google lucrasse mais com inteligência artificial. Ponto. O mercado queria, o mercado manda. E estava precificando isso. Não vinha, não vinha. Até que na última conseguiu dar uma porrada, porque ele conseguiu entregar a receita que o mercado queria, mesmo dando lucro. Tá? Então, sim, eu acho que a Apple, essa ação, ela já vinha sofrendo um pouco dado o crescimento. Ela estava crescendo, tá? Mas assim, ela estava sofrendo para crescer, diferente das outras de tecnologia dentro desse mundo. E quando ela realmente anunciou isso de um burburinho passado, no primeiro dia, por incrível que pareça, o mercado não aceitou muito bem. No dia seguinte deu uma porrada. Lógico que aceita, gente. Vai indo bem. Então, assim, eu acho que é interessante. Enfim, eu acho que a Apple vai ainda ter. A Apple precisava se posicionar. Outra, sabe quando que a Apple caiu? Eu acho que também faz uns 3 meses. Ela tinha caído bastante, porque ela tirou 3 projetos ali. Ela tinha um projeto de carro autônomo que ela ia entrar. Aquele projeto do óculos deu tudo errado. Ela vinha sofrendo há um tempo. E, gente. A Apple é a Apple, né? Então, assim, é lógico que ela ia tentar alguma oportunidade para entrar dentro desse mercado. Tem que sobreviver ali. E ela fez uma escolha inteligente. Inclusive, o Thiago colocou aqui. Esperta foi a Microsoft, que foi lá e comprou 49% das ações da OpenAI. Sabe qual que é o melhor? A OpenAI era o que o Musk, né? Era sócio. Musk tá a pé da vida, né? Musk tá pé da vida. Ele quer bloquear as coisas da Apple. Ele tem uma briga de ego ali. Eu gosto dele, mas ele é muito doidão, né, gente? Ele é muito doidão. Fora do sério. Vamos lá, então. A gente, Thiago, Roger Rodrigues, um monte de palminho, um monte de joinha. Você tá gostando, Thiago? Tá gostando? Aproveitando, no grupo do Trade News a gente acabou de postar bastante sobre esse acordo, como que tá aí essas operações, né, da ação da Apple. Então, todo mundo que, se você quiser ver, se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre esse acordo, como que vai acontecer, é só entrar lá. Combinado? E aí, gente, temos mais perguntas? Confesso que a gente até desligou o ar, porque senão eu ia ficar um pouquinho mais cansada. Temos mais perguntas para hoje? Temos, não temos? Eu sei que vocês têm. O potencial é grande aqui. Espera só um minutinho, Roger. Vamos lá, vamos comentar, gente. O Guilherme, acho que eu já comentei todo mundo aqui. Dani Braga, Thiago Azevedo. Top, tá tudo ok, tá tudo ok. Aproveitando, vamos lá. No Instagram também, toda semana eu coloco uma caixinha e vocês podem mandar perguntas. Então, se você não sabe a sua pergunta agora, manda lá na frente, não tem problema, tá tudo tranquilo. Eu trago depois de novo. No programa passado, acho que a gente respondeu mais de 15 perguntas, né, Caio? A gente respondeu pergunta pra caramba semana passada. Foi basicamente um programa só de perguntas. Então, aqui sim, quem faz a programação é você. Traga suas dúvidas aqui pra gente. Acho que é isso, gente. A gente vai ter, olha que legal, olha a novidade, eu acabei de esquecendo, antes da gente finalizar aqui, já a gente vai ter uma playlist focada. Então, assim, todos esses programas que vocês estão assistindo, nós estamos no 3º, vai ter uma playlist já com um programa dividido, tá? Então, o programa vai ter ali a playlist só no ar com a Bru. Então, se você não conseguiu assistir, se você quiser assistir depois, esses slides que eu passei, então você quer ver, você quer dar o seu print, não se preocupe que a playlist já vai ter. Eu sei que agora você entra lá, então tá aquela programação do dia inteiro, tem que procurar, mas fica tranquilo. Suas preces foram ouvidas e a gente vai fazer isso, porque aqui, tudo que a gente faz aqui é muito carinho, muito para vocês. Bruna, você falou da área de saúde, quais as ações e ETF monitorar?
O Warren Buffett acabou de olhar a United Health, que a gente está falando sobre seguro. O setor de saúde, ele foi muito afetado, né? Foi um dos setores muito afetados aí, apesar dos pesares. Pfizer, por exemplo, vem caído muito, mas principalmente por conta de escândalos. Eu gosto e não gosto de farmacêutica. Tem aquela ABBV, que é uma muito boa pagadora de dividendos, tá bom? Não sei o preço dela, não olhei o preço agora, mas é uma pagadora de dividendos muito boas. Deixa eu ver, eu vou ver para você, não vou saber de cabeça, não vou lembrar de cabeça o ETF do setor, mas eu vou colocar aqui para você. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Se você opera, tá? E mesmo que você não opere, mas colocar mais um pouco no risco, as penny stocks são aquelas ações de menos de $5. E tem muitas voltadas para o setor de saúde. Eu estou apostando, Bruna, estou apostando mais nessas penny stocks. Então, compra ação de $1, $3, com potencial de crescimento absurdo. Inclusive que, assim, a Abbott está vendo para comprar, muitas voltadas para tecnologia, voltada para estudos do câncer e tudo mais. Eu, Bruna, gosto, eu acho que esses setores vão prosperar muito mais, tá bom? Essas de medicamento, a Pfizer tá subprecificada, pode ser uma boa. Eli Lilly também é uma muito boa ali, né? A gente está na parte química, farmacêutica ali, mas é uma muito boa também, bem bacana, tá? Eu acho bacana você olhar. A BBV, acho que são essas. Acho que são essas. E se você for olhar o ETF, vamos dar uma buscada. Enquanto vocês vão mandando aqui, ó. Eu vou tentar buscar aqui o ETF para vocês, porque são tantos, gente, são tantos. O pessoal me pergunta aqui o dia inteiro ETF. Bruno, você sabe o ETF do não sei o que lá? Eu falo, gente, calma, calma. As siglas, elas vão se misturando aqui na minha cabeça que a gente fica maluco. Deixa eu pegar o principal de saúde para você. Vou pegar agora mesmo. XHE é o de energia, salvo engano. De equipamento. XHE de equipamento de saúde. Tá bom? Olha que interessante. XHE. VHT é o da Vanguard de Healthcare. VHT. É um dos maiores, tá bom? Da Vanguard de Healthcare. Também tem da SPDR, que também começa com X, também são interessantes. Eu gosto muito dos ETFs da Vanguard e da BlackRock. Por quê? Ambos, eles têm muita liquidez, tá bom? Então, dá uma olhada que talvez esses ETFs sejam interessantes. Tem muitos outros, tem da Fidelity também, FHLC, mas a liquidez é um pouco menor. Não deixa de ser bom. Aqui, ó, da BlackRock, XLV, tá bom? XLV e VHT provavelmente seriam meus preferidos se eu fosse me posicionar só num ETF, isso. Tá vendo? Aqui vocês perguntam, a gente já vai atrás. Luiz Desiderati, não deixe de fazerem também uns shorts dos vídeos. Vou falar com o pessoal da produção, vai ter, já me falaram, já me responderam. Vai ter, a gente vai fazer shorts também. Pode deixar. Bom, acho que é isso, gente. Tem mais alguma dúvida? Se vocês não tiverem aqui, eu vou descansar um pouquinho minha voz. Mas eu adorei estar com vocês, fiquei até feliz, porque eu cheguei tão mal aqui dentro, né, Gil? A Gil sabe, cheguei aqui, eu tava... Gente, parecia uma voz de gralha. Então, ainda bem que eu consegui fazer aqui, desenvolver esse programa. Queria agradecer a paciência de vocês, o tempo de vocês de estar aqui. Enfim, vocês constroem esse programa junto com a gente. A Nomo sempre está à disposição de vocês para poder auxiliar qualquer que seja. Nossa função aqui é olhar o cliente 360 graus, olhar você 360 graus para tudo que você precisa. Seja um seguro, seja... gente, agora sabe que tem uma novidade. Antes de terminar, só uma novidade legal. Eu tô muito marqueteira hoje. Hoje eu tô de parabéns. Parabéns. O pessoal da empresa tem que assistir esse vídeo depois, tá? Mas eu quero fazer uma propaganda. A gente agora no cartão da XP Nomos, então abre a conta aqui, você tem um cartão de crédito XP Nomos, a gente já vai ter o pagamento, faz uma previdência com pagamento já recorrente na fatura do seu cartão. Olha que maravilha, gente. O boleto da sua previdência pago. Quer coisa melhor do que isso? Proteja seu patrimônio. É sobre isso. Chega de marqueteirismo hoje. Que hoje eu já fiz um marketing do caramba. Só fiz marketing aqui. Além de ensinar, né? Mas acho que eu fiz mais marketing do que ensinei. Bom, gente, é isso. Então, não se esqueçam, toda quarta-feira a gente está aqui. Amanhã a gente tem um programa muito especial, Joga Junto com o Max. E eu fico por aqui. Até semana que vem. Um beijo grande.